Bom dia, gente. Então, vamos dar início aqui, dar continuidade ao segundo dia da Sensis, tá? A segunda palestra de hoje. Então, agradecer aí a primeira palestra do Paulo e o Cleverton, que intermediou aí o sensacional trabalho. E agora a gente vai continuar com mais uma palestra, tá? Vai ser uma palestra de Matheus Rodrigues, que é o CEO da Mamba Labs. E a Mamba Labs é uma startup que surgiu, ela tem a sua origem dentro de casa, tá? Então, no nosso BSI, ela é formada por alunos do nosso BSI, e ela surgiu de uma iniciativa de um concurso que era para estabelecer propostas para atacar o problema do Covid-19. Tá? E aí, essa foi uma proposta que teve um grande destaque, uma grande repercussão, e o DaiCovid ele já está disponível para vocês baixarem aí, tanto no iOS quanto no Android. E é uma excelente iniciativa, e o Matheus vai falar um pouquinho tanto da história quanto dos desafios que eles têm encontrado, né, nessa nova empreitada de empreender, né, e principalmente empreender em um momento de crise como esse que a gente está passando, mas é uma ação que ela tem não só uma repercussão grande em termos de pessoal, em termos de tecnologia, mas principalmente em termos de retorno para a sociedade, né? Então, é bem interessante, o Matheus vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Então, a gente vai conversar aqui, vamos pegar o vídeo do Matheus. E aí, Matheus, bom dia. Olá, bom dia, professor Gabriel. Dormindo pouco, como o Rodrigo disse ontem? Como sempre, né? Desde o dia 20 aí, dormindo pouquinho, só fazendo um stand-by para poder retornar. É isso aí, é a vida do empreendedor, como o Rodrigo disse, mas eu primeiro quero agradecer, tá, o belíssimo trabalho que eu tenho acompanhado desde o início, né, esse trabalho de vocês, o empenho que vocês têm tido, né, um time sensacional, genial mesmo, e então eu vejo que a galera vira à noite e estão metendo bronca para resolver um problema seríssimo que a gente tem, né, e é isso aí, vocês não vou adiantar muito não, deixar Matheus, não vou dar spoiler, deixar Matheus com a palavra para ele falar diretamente com vocês, tá? E só lembrando, é um aluno que veio de dentro de casa, como a maioria dos que estão acompanhando a palestra, né, e que mostra que é possível, que cada um de nós, a gente pode fazer a diferença e resolver problemas seríssimos do mundo e dar o nosso retorno, que é extremamente importante para a sociedade. Então, Matheus, fica aí contigo a bola e dá o show. Vamos lá. Então, pessoal, bom dia. Vou mostrar aqui, falar um pouquinho, né, sobre toda essa história aí, dar um review de onde foi que começou, mostrar quão natural foi esse início que a gente teve. E aí eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para a gente dar uma trilha nisso daí. Bem, pessoal, aqui tem um pouco sobre mim, né? Como o professor Gabriel falou, sou de sistema de informação, sou graduando lá. Tenho alguma experiência aí com aprendizado de máquina, inteligência artificial, mineração de texto e otimização e modelagem matemática. Antes de tudo isso começar, né, estava pesquisando no TMG, que é um grupo de pesquisa de text mining lá da Rural, e agora estou como CEO e fundador da Mamba Labs, certo? Bem, onde foi que essa história todinha começou? Então, foi até interessante que ontem eu estava fazendo a pesquisa, né, para ver isso, estava até compartilhando com o pessoal, e aí achei a primeira mensagem de onde realmente tudo isso teve origem, né? E foi nessa mensagem do professor Rodrigo Assad, lá num grupo de projetos para o mundo 1 e 2, né, ele compartilhou aí o desafio do MP Labs, né, o MPPE, junto com o Porto Digital, para ter um plano aí para a pandemia do coronavírus, né? Então, a partir dessa mensagem, acessei o link aí e comecei a dar uma olhada no que tinha por lá, né? Então, o desafio Covid-19 aí. Então, o desafio ele tinha 5 categorias. Então, ele envolvia propostas para grupo de riscos, propostas para fluxo de informação, proposta de isolamento, suporte aos agentes, teste diagnóstico
E aí, dando uma olhada nessas propostas, eu vi que esse desafio 3, que era o desafio de isolamento social, ele tinha algumas propostas parecidas com alguns trabalhos que eu tinha realizado nos últimos tempos ali, inclusive estava numa disciplina que estava mexendo com algumas questões de agrupamento. Então, quando eu vi essa questão da aglomeração, de gerar alerta e tal, será que não dá para a gente encaixar algo? E aí fui pensando em como eu poderia criar abordagens para isso, né? Comecei a me interessar por esse problema. E o que foi que aconteceu? Outro detalhe importante, que tinha esse prazo, né? Um prazo curtíssimo. Isso ali era no dia 17, e aqui no dia 24 a gente tinha a premiação, né? Só que ele tinha 2 fases, né? Teria uma primeira classificação, que era uma submissão de ideias, e depois tinha um prazo para você submeter o refinamento daquela solução, né? Daquela primeira ideia proposta. Então, fui aqui no grupo dos Três Mosqueteiros, né, que é um grupo que eu tenho junto com meus amigos aí, Lucas Massol e Matheus Demiro. Compartilhei com eles, né, e eu disse, algo aqui pra gente, a gente já tinha vindo com a ideia de ter uma startup e tal, mas só toda vez a gente ficava adiando, a gente já tem alguns projetos prontos para virarem produto, e aí foi a oportunidade perfeita, né, então compartilhei com eles, disse, alguma coisa aí pra gente, dê uma olhada aí e tal. E aí, Maçom, né? Bora, cara, isso é só um grafo, o aplicativo sai em 10 minutos e tal. Aí a gente marcou, né? De dar uma olhada nisso tudo, tentar fazer uma proposta, analisar o que tinha lá, bora marcar uma chamada. E foi bem isso mesmo, foi tudo bem espontâneo, tudo foi ocorrendo assim. Então, o que aconteceu em seguida, né? A gente viu que tinha uma oportunidade de criar uma startup, só que antes da gente criar essa história toda, a gente precisava resolver um daqueles problemas. Então, a gente pensou que se a gente resolvesse bem aquele problema, a gente tinha a oportunidade de criar uma startup, de modelar aquele sonho que a gente tinha discutido já antes, dentro da universidade, mas que a gente não tinha esse start, né? E aí, o que aconteceu? Massol e Demiro, né, eles vêm de outro case, de outra experiência, eles partiram para o caminho mais de empresa, né, eles trabalhavam com desenvolvimento já, e eu, por outro lado, não manjo nada disso, fui para o lado de pesquisa, né, como eu falei, com aqueles tópicos inicialmente, e a gente viu que juntando aí as duas coisas, a gente conseguiria sair com um bom resultado, para cobrir aquele desafio que a gente tinha analisado. E aí, como a gente já tem alguma experiência junto com o time, a gente trabalha junto desde o segundo, terceiro período, e a gente também trabalhou junto na maratona de programação, que é outro ponto que eu acho bem interessante de falar, né? Porque a gente já tem essa liga que foi criada dentro do curso, mas também muito por causa da maratona, então a gente viu que em muitos pontos daquilo que a gente estava resolvendo, a gente poderia encaixar ali problemáticas que a gente viu dentro da maratona, e aí foi a partir daqueles problemas que a gente resolveu lá, que a gente começou a criar, concatenar as coisas ali, para criar uma proposta para resolver os pontos que a gente estava interessado. E a partir disso, a gente veio com o planejamento, com a estratégia, e pensando em como a gente ia executar todos aqueles pontos. Então, o que foi que a gente viu? A gente precisa de gente, a gente não vai conseguir cobrir tudo com aquele tempo que tinha, então a gente foi pedir ajuda. Então, daí que deu sequência. E aqui, os professores, né, aquela primeira mensagem, ele veio do grupo, lá das novas disciplinas de BSI, né, que estão fomentando bastante a criação de ideias, ideias maiores, né, que tem um maior impacto social e etc. E a partir da movimentação que começou a ter naquele grupo, os professores criaram, né, esse grupo aqui do Covid-19 UFRPE, com algumas pessoas que estavam interessadas em abordar aquele problema. E aí, quando esse grupo foi criado, a gente já tinha decidido que ia participar. E assim que ele foi criado, eu já mandei aqui uma mensagem, né, falando, a gente vai fazer um problema junto, vamos tocar isso daí, né, e aí a gente já começou a discutir algumas coisas. E aí, nessa discussão, né, de vai e vem, surgindo algumas problemáticas, a gente viu que tem alguns pontos lá que a gente não estava conseguindo fazer, que não daria para a gente fazer naquele tempo, e alguns pontos, aí surgiu Érica, né, e aí ela perguntou aí, foi na proatividade, viu todo o movimento e propôs ajudar, propôs se integrar, né, e vocês estão precisando de mais braços, na parte de usabilidade ou interface, desse um momento. E aí, nesse momento, houve uma ligação, né, a gente marcou uma call com todos, e aí a gente acabou firmando aí um laço de time. Então, finalmente, a gente viu que a gente conseguiria fazer aquilo que a gente tinha planejado, a gente viu que a gente tinha um escopo para seguir, que a gente conseguiria cumprir, conseguiria fazer uma proposta até o prazo final que a gente tinha, e a gente viu que a gente ia ter que virar até o dia 23, né? Então, isso aí, o dia 17 e dia 18, a gente teve
bastante planejamento, mas ali, dia 19 até o dia 23, a gente foi virado fazendo tudo isso. Então, vamos começar. Então, como eu falei, os primeiros dias, né, foram recheados de documentação, então a gente tem que fazer muita documentação para passar nessa primeira fase do desafio, que era basicamente explicar nossa proposta, como a gente ia fazer aquilo, estruturar, e esse ponto de documentação foi algo bem importante. Às vezes a gente vê isso na disciplina como alguma coisa, né, que às vezes é mais impositiva, né, que você tem que fazer porque é para entregar e tal, mas quando é num contexto de mercado, é algo que a gente até hoje está se ajustando ainda, que é fazer documentação, documentar aquilo que você está fazendo para você conseguir apresentar. Então, a gente começa a enxergar toda aquela problemática que a gente trazia do curso, que a gente resolvia lá, como algo agora presente, né? Como algo que a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre resolvendo. Então, toda essa experiência foi bem bacana dentro da graduação. E aí, a gente passou nessa primeira fase, e aí a gente teve essa sprint do dia 20 até o dia 23, e veio mais documentação. Aí veio a questão, né? Muita gente vai levar documentação. Uma das questões lá era se você já tinha uma aplicação no mercado, e a gente não tinha essa aplicação no mercado. A gente estava fazendo documentação, estava um turbilhão de coisas acontecendo, e disse como é que a gente pode fazer para se diferenciar. Então, mais trabalho. Então, a gente decidiu fazer o aplicativo nesses 3 dias, virar e levar uma versão inicial do aplicativo para ter, além daquela documentação, algo que a gente pudesse visualizar, demonstrar, criar vídeos, né, para agregar naquele ponto. E aqui foi um momento bem bacana, né, entre o dia 19 e o dia 20, quando a gente descobriu que a gente passou na primeira etapa, né, a felicidade do pessoal ali, eu estava contando a eles que a gente tinha passado, foi bem bacana que a gente teve. E aí, nesse processo todo, né, entre a gente passar, entre estar fazendo documentação, surgiram grandes parceiros. Quem está com a gente hoje aí, né, que está dando suporte, além de outros que surgiram, foi a IBM, a Claro, foi uma parceria muito bacana, que a gente aprendeu bastante, a Amazon, a Google, a UFRPE. Então, depois disso daí, do dia 20 ao dia 23, a gente foi finalmente aprovado, a gente conseguiu passar na segunda etapa com documentação com o aplicativo que a gente tinha, e aí ficou a dúvida, né? Beleza, a gente entregou o documento, entregou uma versão inicial, conseguiu, o que a gente tem que fazer agora? E ali começou o verdadeiro trabalho, que é o que a gente tem feito até hoje, que é o DaiCovid. Eu sigo agora por um pouco da explicação do que é o Contact Tracing, né? E para colocar assim, o contexto geral da plataforma que a gente tem, o que foi que a gente desenvolveu para aquela proposta. Então, basicamente é o seguinte, a gente começou a pesquisar mais, a entender um pouco melhor para se refinar. A gente fez algo no primeiro momento, que foi como a gente pode abordar aquele problema, mas no segundo momento, quando a gente vê que aquilo tem um impacto, que aquilo vai atingir a sociedade, a gente teve que parar um pouco, começar a pesquisar e começar a juntar coisa, para ver como é que o mundo está se posicionando. Naquele momento que a gente estava iniciando o aplicativo, a gente tinha um posicionamento muito imaturo ainda, porque era algo novo para o mundo inteiro. Então, a gente começou, às vezes, com algumas propostas que, no futuro, a gente foi moldando, foi retirando, até chegar no que a gente tem hoje. Então, o Contact Tracing foi uma delas. A gente mudou muito de plano, né? Na verdade, não a gente, mas o mundo inteiro foi mudando o caráter dessa história. Mas o contexto geral do Contact Tracing é basicamente o seguinte. A gente tem um bonequinho ali que está marcado, né? E outros 2 bonequinhos ali que estão numa casa separada que não estão marcados. Então, o que é que acontece? Quando esses bonecos eles têm um deslocamento, né? E eles ficam a uma certa distância por um certo tempo, o que é que acontece? Aqueles bonequinhos, quando retornam, o que já estava, né, marcado, fica marcado, e o outro, que ele teve aquele contato para aquele tempo, ele se torna um bonequinho marcado também. O que acontece é que esse bonequinho ele distribui o risco para os outros. Então, é essa dinâmica que é utilizada para a gente fazer uma atribuição de risco dentro do aplicativo entre infectados e não infectados. Então, a gente pegar o risco que teve dado uma interação. A interação é justamente isso que é formado, quando você fica a uma certa distância por um certo tempo do usuário. Então, tem vários níveis, né, que são separados disso daí, e essas estratégias de como definir qual risco você vai ter durante determinada interação é o que está sendo refinado hoje no mundo todo. Então, é importante ressaltar o seguinte, né, que esse tracing ele é feito olhando o passado, né? Então, quando o indivíduo descobre que está positivo, você já tem que ter um histórico para marcar quem teve contato com ele,
porque senão você está olhando só para frente e você deixa uma grande parcela de pessoas, a grande parcela de pessoas que teve contato com ele antes dele testar positivo, né, mas ele já está com a doença, que ficam sem ter aviso, que ficam sem ter notificação. Então, nesse ponto, começa a entrar toda uma questão de infraestrutura para fazer isso, toda uma questão de como arquitetar um protocolo, né, para fazer essa distribuição. E isso aí, aquelas problemáticas que a gente tinha resolvido previamente, tanto em disciplinas, em maratonas, etc., começam a entrar ali para a gente começar a moldar, já que o caminho é incerto nesse primeiro momento. Então, aqui tem um pouco, né, como o aplicativo está hoje. Então, nesse contexto do Contact Tracing, a gente tem essa primeira tela, que é a home do aplicativo, e lá em cima ele já tem um nível que o usuário consegue visualizar quando ele entra no aplicativo, a última atualização que foi feita, né, no sistema, e a próxima atualização quando vai ser. Então, acessando ali, né, você pode ver mais à direita quais são os níveis que a gente tem. Tem do nível 0 ao nível 3. Além do usuário estar infectado e recuperado. O infectado ele é uma flag mesmo, né, ele não adquire um nível, e quando ele está recuperado também é outra flag. Então, o nível 0 é quando você entra no aplicativo, que ainda você não tem gerado nada de informação para definir seu risco, e aí, conforme você vai utilizando o aplicativo, se você tiver algum contato, você vai adquirindo nível 1, 2, 3. Então, tem todo um modelo aí que está sendo criado junto com infectologistas para estar dando suporte, né, a esses níveis, como eles vão ser adquiridos, como é que eles vão regredir, e toda essa questão. Então, os desafios que a gente encontrou dentro dessa problemática foi o seguinte: foi a anonimização. Como é que a gente vai criar um sistema onde o usuário não é individualizado? Porque se você cria um sistema que o usuário fica infectado, ele levanta a mão para todo mundo e grita, eita, eu estou infectado, quantas pessoas vão querer utilizar isso? Então, a gente tem que ter um sistema que seja, num certo grau, anônimo o suficiente para garantir que aquilo ali seja notificado para as outras pessoas, sem dizer quem foi o contato, quem foi o dia, e que dificulte a pessoa a inferir como ocorreu isso. Então, isso foi um dos grandes desafios. Isso, na verdade, é um dos grandes desafios em toda a plataforma de Contact Tracing do mundo. Outro desafio é o engajamento, é o que vai fazer as pessoas instalarem aquele aplicativo, né? Então, a gente conta hoje com algumas funcionalidades que foram dedicadas a conseguir esse engajamento. É outro ponto bem importante da aplicação. Outro ponto é como a gente pode evitar os locais perigosos. Então, a gente teve que criar outras estratégias, né, para tentar fazer com que esses locais que fossem perigosos conseguissem ser monitorados por autoridades, pelas pessoas, e gerar insights a partir disso, conseguir gerar informações a partir desses locais. E o último ponto foi identificar os locais de risco. Na questão de anonimização, a gente enfrentou muito problema que a gente não tinha resolvido antes, e isso foi bem bacana, foi uma etapa de pesquisa, de criação, de analisar o que é que os outros estão fazendo, como a gente pode melhorar, e aí que entra toda a questão também, né, de inovar, nesse começo, nessa questão de startup, você poder criar coisas, entra os pontos de criatividade, de liga do time, né, foi bem bacana esse processo, como a gente estava estruturando isso. Então, hoje a gente tem uma criação de um protocolo baseado em Rolling Keys. Então, basicamente, o usuário, quando você se cadastra no aplicativo, você recebe um conjunto de chaves, e quando você envia dados para o aplicativo, que dados são esses? Os dados de localização para fazer o trace, que eu tinha comentado anteriormente. Então, você seleciona uma dessas chaves. Então, o que acontece é que no sistema, você nunca vai ter o dado associado ao usuário completamente. Então, o dado é tudo fragmentado, né? Então, apenas o usuário consegue identificar por completo os dados do sistema e saber que aquele dado aponta para ele. O sistema não consegue fazer isso. Uma característica bem interessante dos sistemas de Contact Tracing em geral, eles não conseguem fazer esse apontamento usando técnicas diferentes. A nossa é baseada no Rolling Keys. Outro ponto que a gente teve, né, em questão de anonimização foi se adequar ao LGPD e GDPR. Um ponto bem importante aí para a gente estar conseguindo expandir o aplicativo, né, para o Brasil todo, e pensando também em questão global, né, como a gente pode atingir outros países. Então, a questão de anonimização foi bem pensada para a gente conseguir atingir esses requisitos. Então, a gente, às vezes, deparou com problemas em que a gente tem que assumir custos mais altos, assumir estruturas mais complexas para garantir essa anonimização. Então, acho bacana que, no contexto desse tipo de aplicativo, a gente enfrentou problemas que a gente não teve antes em graduação, que a gente não teve antes
em outras experiências da gente, tanto o pessoal, né, que estava no lado mais de mercado, eu como estava na questão mais de pesquisa, não tinha enfrentado antes. Isso envolveu criatividade, né? Envolveu a gente parar com o time, cara, o que a gente pode fazer aqui? Não tem resposta, a gente tem que bolar alguma coisa. Então, é uma coisa bem interessante do time, né? Que a gente está sempre criando coisa nova, porque basicamente não tem resposta, a gente tem que fazer uma boa opção para aquilo, e a gente vai amadurecendo aquela criação com o tempo. Para o ponto de engajamento, a gente tentou pensar numa forma aí de como a gente pode visualizar o risco e auxiliar as pessoas na tomada de decisão. Então, tinha muita história do vamos fazer um lockdown e tal, mas como é que as pessoas realmente entendem o valor disso? Visualizando. Porque quando elas conseguem visualizar aquele risco, isso dá um valor de por que fazer aquelas medidas, né? Porque a gente ter aquela condição para poder amenizar a situação que a gente estava vivendo. Então, a gente pensou naqueles pontos de desafio, como é que a gente pode fazer isso, está engajando o usuário. Então, a gente pegou uma plataforma web que a gente criou e fez essa visualização de risco, para as pessoas poderem visualizar onde é que está a maior chance de elas estarem contaminadas, dado que elas estejam em determinada região, né? Então, elas podem evitar esses locais, e é um ponto do aplicativo que engaja bastante, que traz bastante usuário, e, em contrapartida, a gente consegue coletar o dado para estar alertando a ele, né? Caso ele tenha algum contato com o infectado. Como evitar os locais de risco? Então, a gente precisava fazer uma proposta que agregasse ao usuário uma forma dele poder evitar esses locais. Então, a gente pensou em algumas métricas estatísticas, né, como a gente poderia criar um modelo estatístico para estar analisando isso. Então, basicamente, hoje a gente tem no aplicativo, entendendo, né, que as pessoas vão ter que sair de casa, mas a questão não é se elas vão ou não sair, todo mundo vai ter que sair, mas a questão é em qual momento é melhor sair, para qual lugar eu vou, dado que eu preciso de um certo serviço. Então, a gente consegue marcar um ponto no mapa, definir um raio para esse ponto, e a gente consegue acompanhar ali a variação do fluxo de pessoas naquela região, né? Então, a gente atribui um risco a essa variação e o usuário pode ficar informado disso, decidir qual é o melhor local para ele ir, eu tenho que ir para o mercado agora, qual eu vou? Eu tenho 2 mercados aqui, praticamente à mesma distância. Então, foi uma métrica que a gente fez pensando nisso, que atendeu bem aquele requisito do desafio. E aqui, né, como evitar esses locais de risco, teve um ponto importante naquela questão do mapa, né, em que a gente teve que criar métricas também, estatísticas, para fazer com que esses locais, né, que tivessem mais aglomeração, que tivessem mais infectados, que tivessem mais pessoas com risco, né, ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com infectados, adquirissem uma pontuação maior, né? Então, teve que criar uma função que pontuasse isso, para que a gente pudesse agrupar isso aí no mapa e fazer essa visualização no mapa de calor. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu contornar essa problemática. Então, hoje a gente tem um time, né, que cresceu aí, a gente tem hoje 7 pessoas no time. A gente tem 3 professores ativos, né? Então são os professores Clepton, Gabriel e o Rodrigo, e professores que tiveram uma participação aí no time também, lá no comecinho, que foi a professora Elizabeth, Cícero, o professor Rinaldo. Esse time, cara, é um time que, assim, a gente particularmente não tem no time que a gente não tem um trabalho que a gente admira, que a gente em algum momento não gostou de uma apresentação, que eu digo, caramba, isso foi muito bom. Então a gente chamou gente só que agregou bastante para a gente, que todo mundo gosta do trabalho que faz, e é um time que hoje a gente vê que está bem consistente e que a gente quer expandir e chamar as outras peças que a gente tem no curso, né, para estar agregando com ele. Então a gente vê que hoje tem bastante caminho para crescer dentro desse time. Você pode se agregar ali em parte mais de mobile, em parte de web, em parte de ciência de dados mesmo. Então é algo bem interessante. E nessa trilha a gente adquiriu bons parceiros. A gente conseguiu criar um laço, né, com diversas entidades, com diversas pessoas. Isso foi muito bacana. Hoje a gente está aí com o Ministério Público de Pernambuco, com o MIP Labs, que é o laboratório, né, de inovação lá do MPPE, com a FRPE, com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, a AWS, IBM, Porto Digital. Então está um projeto aí que só tem a crescer e que a gente com certeza vai colher frutos disso em novas oportunidades. E com tudo isso, né, aproveito para falar um pouco aqui da Mamba Labs, que foi a startup que surgiu com toda essa iniciativa do DaiCovid. A Mamba Labs hoje é a startup que está responsável
pelo Daicovid. E hoje a startup a gente enxerga a Mamba Labs, né, como um banco de tecnologia. Então, é algo que a gente vai agregar várias tecnologias na Mamba Labs e depois apontar essas tecnologias para produtos. Então, é bacana que é uma oportunidade que a gente chamou para o time, né, até algumas pessoas que, inclusive, ainda não entraram, estavam trabalhando com coisa ali que, às vezes, não era exatamente o seu foco, não era exatamente o que gostaria de estar fazendo. E a gente propôs na Mamba tentar colocar cada uma ali mais próximo das problemáticas que você tem interesse. Então, a gente resolve os problemas que são um pouco mais salgados, mas é o problema que a gente gosta de estar resolvendo, né, que tem mais interesse. Então, a gente tem solução em mineração de dados, aprendizado de máquina, otimização, visualização de dados, realidade aumentada. Então, a gente conseguiu agrupar um monte de coisa. Hoje, a gente tem diversos clientes aí que estão aparecendo junto com a iniciativa do Daicovid, né, querendo puxar solução para segurança pública, para diversos usos, industrial. Então, a gente pretende estar apontando as tecnologias que a gente gerou no Daicovid para novas soluções. Então, a gente vai criar, modelar as tecnologias criadas no Daicovid para essas aplicações em diversos cenários e está construindo novas para agregar e finalizar um produto. Então, a gente vê na Mamba Labs uma oportunidade de a gente estar agregando aí vários talentos da UFRPE e de outros locais, para a gente estar fazendo aí vários produtos que vão ter, com certeza, um impacto para o mundo, né, como é a proposta aí do novo curso. Então, a gente pretende na Mamba Labs também ter uma integração com pesquisas de desenvolvimento tecnológico. Então, pesquisas que estiverem alinhadas aí com as criações tecnológicas que a gente pretende fazer na Mamba, a gente vai estar apoiando. Então, a gente vai ter um viés para isso daí. E a gente pretende resolver desafio de todas as áreas. Então, é uma coisa interessante que a gente começou, né, pensando que a maior complexidade ia ser apenas a questão ali de fazer o contact tracing, etc. Mas aí, conforme a gente foi desenvolvendo isso e vendo que tem outras problemáticas, né, a gente tem que engajar as pessoas. Mas como é que a gente faz isso de uma forma que não ficar muito custoso para a gente? Então, a gente começou a ter que quebrar esse problema em várias partes e surgiu outras expertises que a gente não pensava que a gente precisava ter. Então, a gente foi evoluindo nisso, né, e a gente está precisando agora desse ponto. Então, a gente precisou recentemente, né, de pessoas de mobile que soubessem fazer nativo algumas coisas mais complexas do que geralmente as pessoas que estão programando nativo costumam fazer se estivessem numa empresa só de desenvolvimento, etc. Então, a gente começou a adquirir essa expertise, entrar em contato com gente e formou ali contatos muito bacanas que contribuíram com isso. Então, a gente pretende estar achando essas pessoas também. E aí, né, aproveito para também falar essa oportunidade que a gente está com a Mamba. Então, a gente está precisando de gente que topa e esse grande desafio da gente, de ir para o mundo. Hoje, o Daicovid, por exemplo, né, ele está atuando na região de Pernambuco, a gente está expandindo aí para São Paulo, Mato Grosso e alguns outros estados. A gente está com boas oportunidades e a intenção é fazer Brasil inteiro, depois fazer mundo e seguir aí com outras propostas que a gente teve nesse caminho. Então, a gente hoje tem um time pequeno, né, um time de 7 pessoas, e que você vai estar com a oportunidade de criar em todos os pontos do time. Então, é uma grande oportunidade para estar entrando e estar investindo nisso. A gente tem ali o nosso contato, né, que é o contato@mambalabs.com.br, você pode estar enviando aí sua proposta, né, um currículo, até estar marcando uma chamada aí com a gente. E tem ali nosso site para fazer uma comunicação com a gente. A gente espera aí que a gente consiga achar mais alguns talentos no BSI, né, que estejam interessados em estar contribuindo com a gente nessa grande aventura. Beleza? Então, fica aí um espaço para a gente tirar dúvidas. Matheus, obrigado. A apresentação muito boa. Eu acho que deu para tirar um bocado de dúvidas que a galera pode ter ficado, né? É interessante que o aplicativo, hoje, só para ter uma ideia, quantos usuários a gente já tem aqui em Pernambuco? Então, hoje a gente está com 85 mil usuários, né? A gente já teve aí 150 mil downloads, então a gente tem 85 mil usuários ativos, né? Então, a gente toda semana a gente consegue atingir esses valores. Então, a gente já está com uma boa penetração em todo o estado, né? Então, tem todo um impacto social que já está ocorrendo, né? Fruto desse belíssimo trabalho que vocês estão tocando aí já há um tempo, né? E como você disse, quer se expandir esse trabalho mais para outros estados, para o mundo, e eu acho que é essa visão mesmo que a gente tem que ter, né? E atrair nova gente, porque é o que você falou, né? Da mesma forma que ocorreu lá no começo, que não dava para 3
os 3 mosqueteiros fazerem o trabalho só, né? Então, precisou entrar mais uma pessoa que deu super certo, já expandiu agora e cada vez mais vai precisar expandir, porque vai precisar resolver cada vez problemas maiores e mais gente de mais lugares e tendo mais impacto. Então, assim, parabéns, né? A apresentação ficou sensacional. O trabalho, não tem nem o que falar. E aí já surgiram aqui algumas dúvidas, tá, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir mandando por aí. Já tem aqui uma pergunta de Cessa, que ela pergunta em que outros estados o Daicovid já pode ser usado. Então, o Daicovid hoje, para ele chegar em outros estados, a gente precisa fazer algumas integrações previamente. E hoje o Daicovid está disponível apenas em Pernambuco, porque quando a gente vai expandir para outros estados, a gente faz um serviço anterior, que é o de integrar com a autoridade de saúde local, que é justamente como o Daicovid verifica se o usuário está infectado. Então, a partir do barramento que tem com a Secretaria de Saúde local, a gente tem uma comunicação lá que consegue identificar isso. Então, hoje a gente só para deixar claro, então, vocês não têm como saber se um indivíduo que está usando o Daicovid, ele é a pessoa ou infectado. Quem tem essa informação não são vocês, a autoridade pública de saúde pública do local, não é isso? Exatamente. Quem identifica o usuário como infectado, né? A pessoa, a gente só verifica essa pessoa, né, pelo aplicativo, e só ela fica com essa informação. É a autoridade de saúde que faz essa identificação. Tá, que aí entra uma outra pergunta que a gente teve aí, que foi a pergunta do Jaime Vitor. Então, ele pergunta, o app ele pede acesso contínuo à sua localização e força a rodar e monitorar a sua localização devido ao contact tracing, né? Então, como é que você vai garantir ao usuário que você vai ter essa privacidade, né? Essa segurança e a privacidade do usuário do Daicovid, né? O que é que a gente pode dizer para essa galera toda de todo o estado de Pernambuco e futuramente de outros estados, de outros países? Como é que a gente pode dizer para eles, olha, você está seguro, a sua privacidade está garantida? Então, esse é um ponto bem importante, que é aquela questão de anonimização que a gente tem. A gente pega pacotes de localização do usuário. Então, como o usuário, quando instala o aplicativo, né, ele gera um conjunto de chaves que ficam armazenadas somente no aparelho do usuário. Ele, quando vai enviar esse pacote de localização para a gente, ele assina isso com uma daquelas chaves. Então, o usuário tem milhares de chaves, assina com uma dessas chaves, e apenas o aparelho do usuário é capaz de identificar todo o pacote dele dentro do sistema. Então, acaba que no nosso sistema, a gente tem um amontoado de chaves associado com alguma localização. Isso aí não gera informação nenhuma sobre o usuário individualmente, porque são apenas recortes de pontos, né? Então, ficam vários pontos associados a chaves diversos. Então, acaba que dentro do sistema, o usuário não pode ser, não consegue haver uma individualização, já que a gente não sabe qual daquelas... no caso da gente tem milhões de chaves, né? Mas naquela conjunto de chaves ali, qual é um usuário? Então, apenas o usuário, quando ele recebe, né, o dado do contact tracing, ele recebe lá umas chaves e risco, ele mesmo que tem que verificar se aquela chave é dele, né? É referente a ser uma lista do Enem. Você tem vários nomes de várias pessoas, mas se você só sabe ali você, né? Quando você está lendo ali, opa, meu nome e tal, passei. Então, é como se você recebesse o listão para verificar ali o que interessa, que é justamente só você pode identificar. Então, a partir do momento que a gente tem um conjunto de chaves associado a um usuário, ele só envia partes dessas chaves, ele nunca envia o conjunto completo, o usuário dentro do sistema, ele não consegue ser individualizado. Isso aí garante a anonimização dele. Certo. Então, só para deixar claro que tu falaste na tua apresentação, né, o que é a tal da LGPD que tu falaste, né, e o GDPR, e até para frisar também que tu falasse do MPPE, né, qual é o papel do MPPE aí junto com vocês, e se eles têm alguma influência, inclusive, para revisar essa questão da privacidade, só para deixar bem claro aí, né, essa resposta, só um complemento dessa resposta, né, se tem essa barreira a mais, né, essa camada a mais, né, essa preocupação a mais com a privacidade e a segurança do usuário, né? Quem são esses atores que estão envolvidos?
Então, o MPPE é a figura da gente do Estado, né, que está fazendo essa validação de se aquilo que a gente está fazendo é realmente seguro, se é realmente anônimo, e eles fazem esse acompanhamento constante com a gente, eles estão lado a lado com a gente aí, todo dia a gente está fazendo essa comunicação, e o MPPE ele garante, né, que aquilo ali que a gente está fazendo é realmente dentro de um protocolo de privacidade, de um protocolo de anonimização, que garante a não individualização do usuário. O LGPD e o GDPR, eles são critérios ali, são a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? São critérios que a gente segue para estar se enquadrando no perfil de diversos países, no caso do GDPR, que agrega isso, né? Que a gente pode estar se enquadrando em diversos países. E esses protocolos, ele tem algumas regras que, quando a gente se adequa a esse modelo, a gente garante que não está havendo a individualização do usuário. Quando a gente consegue individualizar o usuário através de um modelo, de alguma inferência que você conseguir fazer dentro dos dados que estão sendo registrados, você não consegue se enquadrar nesses padrões. Né? Então, a gente hoje faz um trabalho junto ao MPPE, junto a alguns outros grupos também, né, que tem de segurança, o pessoal de segurança que tem trabalhado também. Então, a gente vai se alinhando aí para estar sempre mantendo um padrão que a gente consiga estar alinhado com esses pontos. A partir do momento que a gente se alinha com esses pontos, a gente já garante aí, por essa validação, que a gente não consegue individualizar o usuário, e dá muita mais segurança para o usuário, né? Beleza. Então, acho que deu para ficar bem claro, deu para tirar bastante essa dúvida, que realmente é uma preocupação de muita gente, né? Então, podem usar sem medo, tá super seguro, tá super preocupado, e desde a primeira linha de código, desde o primeiro if, né, como a gente costuma dizer, não é só um if, né, mas desde o primeiro if a preocupação sempre é com essa segurança e essa privacidade do usuário do DaiCovid. Né. Tem mais uma pergunta aqui do Daniel Barros. Né? Então, diante da situação atual, vocês já pensam nessa aplicação de forma comercial para usar em outros momentos, tendo, claro, uma situação da mesma proporção ou semelhante que envolve contágio de humanos? Né? Então, assim, será que a gente conseguiria usar uma aplicação semelhante? Tomara que não passemos por outra situação tão cedo parecida com essa, né? Mas em situações menos dramáticas como essa, sei lá, um surto de dengue, um surto de gripe. Será que a gente conseguiria adaptar essa solução do DaiCovid para um Die Disease da vida? Sim. Tudo isso que aconteceu, né, mostrou que a gente estava certamente despreparado para uma situação dessa, e do Covid, né, e que a gente não tinha um suporte tecnológico ali, algo pronto que pudesse estar auxiliando a gente. E acho que a partir desse momento vai ter uma linha que vai seguir por isso daí, de ter uma plataforma, de ter uma tecnologia que, no novo caso desse, né, numa outra pandemia ou num surto de alguma doença, menor que seja, a gente conseguiria estar fazendo esse monitoramento. A ideia de pensar no DaiCovid, né, não só como uma aplicação do DaiCovid, mas como as tecnologias que estão sendo amadurecidas dentro desse processo, né, em que a gente intitula o processo inteiro ali como DaiCovid. Mas o interessante são as tecnologias, as técnicas que estão sendo utilizadas ali, que estão sendo integradas para estar resolvendo isso. Então, em outros contextos, é possível, sim, usufruir dessas mesmas técnicas que, com certeza, vão estar mais evoluídas, né? Vão ter um aparato até científico mais interessante para a gente estar colocando. Então, a ideia é pegar tudo isso aí que a gente está fazendo da DaiCovid, puxar como tecnologia, amadurecer isso aí dentro da Mamba Labs e criar uma plataforma para infectologistas, né? Criar esse aplicativo com outras caras também, para diferentes contextos, e perfeitamente aplicável a outros surtos, a outras situações. E aí, então, pegando um gancho nessa parte de tecnologia que tu citaste, né, o André Arruda perguntou logo no início quais são as tecnologias usadas em back-end e front-end. Né? E aí eu queria complementar essa pergunta dele, né, fazendo o seguinte questionamento: será que o curso da gente ele contribuiu já para vocês nesse sentido do uso e da aplicação dessas tecnologias? E até mais importante, né, e até uma provocação, né, o que é mais importante, essa tecnologia em si ou é o conhecimento que a gente tem por trás dela, né? O conhecimento que você talvez não tenha daquela tecnologia específica, mas
um conhecimento mais amplo que você vai poder aprender uma tecnologia nova, uma coisa nova daí. E o que é que o curso ajudou e o que é que ele poderia ter contribuído até mais para vocês? Perfeito. Respondendo aí primeiro o André, né? A gente usa hoje no front Flutter, né? Então foi bem bacana porque naquele momento inicial a gente conseguiu rushar a sprint bem rápido em questão do aplicativo e focar mais ali no back, né? No back a gente fez em Python e a gente integra hoje aí com alguns serviços da IBM que a gente não precisou estar implementando também, mas a gente usa serviços do MongoDB, né? Para a questão de database e algumas outras tecnologias ali. É importante que isso aí, essa pergunta foi muito boa do professor Gabriel, que é um ponto que a gente tem hoje, assim, né, bem presente. Essas tecnologias que a gente usa, toda hora aparece algo que para um ponto é melhor, para outro ponto deixa a gente mais rápido, outro ponto a gente vai conseguir inferir mais informação para gerar uma dashboard e não sei o que, então toda hora muda. O que falta, às vezes ali, é a teoria da coisa para você conseguir agregar tudo isso. Então, assim, às vezes tem muita gente que tem um conhecimento só da tecnologia, e aí nesse contexto que a gente está, onde não tem o melhor, tem que escolher ali um ponto, de outro ponto é outra coisa, aí não consegue desenrolar. Então, assim, em questão de curso, o que a gente aprendeu agregou demais mesmo para estar construindo tudo isso. A gente teve experiência aí que a gente vasculhou, né, muita tecnologia, mas mais importante que a tecnologia em si foi o conhecimento teórico que a gente adquiriu na graduação para estar fazendo com que hoje, né, que a gente não tem um caminho certo para fazer, para seguir as coisas, a gente conseguisse agregar, agrupar essas tecnologias e criar algo que fosse maior, né? Então, assim, hoje o que mais importa para a gente, em termos, até falando aqui pela própria Mamba Labs, é conhecimento teórico. Tecnologia não é o grande diferencial para a gente, não. Massa. Tem mais uma pergunta aqui, do Felipe Lima. Ele perguntou, além do GPS, existe alguma outra forma de localizar o usuário? Então, por exemplo, por antenas de operadoras telefônicas, né? Eu me lembro de algumas discussões já nesse sentido desde o início, né? Então fala um pouquinho aí sobre esse tópico, às vezes polêmico até. Isso aí entra naqueles pontos que eu falei que a gente teve algumas pivotadas, né? Quando toda a história começou e começou a discutir localização e etc., todo mundo começou a apontar para as operadoras telefônicas, porque eles já têm alguns dados aí que ajudariam, né, a fazer esse tipo de monitoramento para gerar o contact tracing. Só que quando começou a entrar as questões de privacidade, né, que foi um ponto que entrou ali no meio do caminho, isso aí foi descartado. Não dava para utilizar os dados das operadoras, ter acesso a todo esse tipo de informação e manter ali um bom protocolo de privacidade. E o outro ponto foi que as próprias operadoras não queriam abrir isso, né, por as questões internas dela, etc., ser dados da empresa e tal. Então, assim, o DaiCovid hoje é uma plataforma que ele quer agrupar esses inputs, né, para gerar informação para o contact tracing. Então, a gente recebe hoje input do GPS, está se integrando agora com o Bluetooth. O Bluetooth não é ali nos termos que o Felipe perguntou, né, para estar localizando o usuário, né, mas é para detectar justamente a interação, que é o ponto onde os usuários criam um laço ali, né, de distância e tempo, e a gente denomina de interação, então o Bluetooth serve para detectar isso, as interações. Então, tem vários inputs que estão sendo utilizados aí, inclusive por outras estratégias que a gente pretende estar utilizando dentro do DaiCovid. Então, tem data over sound, análise de Wi-Fi, etc., e outros pontos que a gente está agregando. E a ideia é a gente agregar tudo isso na mesma plataforma, gerar informação disso aí para todas as funcionalidades que a gente tem no aplicativo. Ótimo. Surgiu mais uma pergunta do Victor Leutier. Então, por que precisa monitorar as atividades físicas? Vocês têm alguma parceria com a Inloco? Então, essa questão de atividades físicas foi uma problemática que surgiu aí do aplicativo, né? Quando você estava utilizando o GPS, não agora, não é um erro muito comum, mas quando tivesse uma saída de lockdown, o que é que poderia acontecer? Ter algum trânsito, alguma situação assim, em que, enfim, um semáforo, por exemplo, e tem uma pessoa num carro e uma pessoa em outro carro. Então, a pessoa do carro está infectada e, dado as coletas ali do GPS, né,
acabar tendo um cruzamento ali do GPS causando contato. Mas aí, como as pessoas estão separadas, né, em veículos diferentes, a intenção era fazer a separação. Então, a gente coleta atividade física porque agrega para a gente essa informação, né, a gente conseguir fazer essa separação. Se os usuários então, estão em veículos, né, fazer um outro modelo para isso. E hoje a gente vai agregar essa informação junto com a questão do Bluetooth, né, que também pode ajudar a detectar isso e o Data Over Sound. Então, é uma informação a mais para a gente aumentar a nossa precisão e acurácia nesses pontos, assim, esse entre outros, né, como, por exemplo, duas pessoas andando, a gente poder fazer modelos para isso, duas pessoas correndo e tal. Então, agrega informação para a gente estar inferindo um pouquinho mais sobre a situação em si e gerar mais precisão naquela informação que a gente está gerando. Massa. E lembrando aí para o Vitor e para os demais, tá, que a Inloco é a próxima que vai falar aqui no nosso ciclo de palestras. Então, logo mais, depois dessa conversa aqui com o Matheus, tá, que a gente está chegando, infelizmente, ao final, a gente vai ter a Inloco falando um pouquinho com vocês sobre as soluções que eles têm, né, e como eles estão atuando também nesse combate a essa pandemia da gente. Tá? Então, para finalizar, a pergunta do Anderson dos Santos, ele pergunta: Matheus, existem lugares com acesso à rede Wi-Fi. Seria possível localizar os usuários nesses locais? Vocês pensaram em algo nesse sentido? Perfeito. Isso aí é uma coisa bem interessante, né? A questão do Wi-Fi não é exatamente localizar os usuários, né? Ver se tem gente à sua volta. Então, isso é bem importante, porque se tem gente à sua volta e você não está detectando contatos com o da Covid, e você está em contato com pessoas que não têm o aplicativo e podem ser infectados ou podem estar com sintomas ali, etc. E isso aí gera uma incerteza para o aplicativo, porque você vai saber que você teve contato com pessoas que não são usuários, ou seja, não tem nenhuma informação sobre elas. Então, isso aí pode gerar um grau de risco também em cima disso, né? Então, você teve contato com pessoas que a gente não sabe quem é, não conseguiu identificar, e o Wi-Fi consegue verificar se tem essas pessoas. Então, a gente está pensando em estratégias sobre isso. Justamente uma das coisas mais recentes aí que a gente está fazendo, e que a gente está criando alguns modelos em cima disso também. Beleza, então a gente esteve aqui com o Matheus, tá? Tivemos aqui para a gente se ater ao tempo, temos mais aí uns 2 minutinhos só pela frente, que aí eu vou reservar para Matheus dar umas palavrinhas finais com vocês, já agradecendo de antemão a todo mundo que participou aqui da live até agora, a todo mundo que pôde curtir. Esses vídeos, eles vão continuar lá no YouTube, vão ser disponibilizados na semana que vem. E só tenho a agradecer a todos vocês, curtam aí as palestras que a gente ainda vai ter pela frente, e amanhã tem mais palestras de manhã e mais palestra à noite também. Lembrando que hoje à noite a gente também tem mais palestras para vocês, tá? Então acompanhem aí a programação da Sensis. E, Matheus, as últimas palavras aí para galera que se empolgou e está querendo entrar na Mamba, ou que está querendo empreender. O que é que você tem aí para dizer para a galera que ficou empolgada aí com a tua palestra? Olha, para a galera que quer fazer alguma coisa, eu espero que a apresentação tenha deixado claro que tudo correu de uma forma bem natural e, assim, que eu acho que o caminho é justamente esse, você pegar aquele seu time ali, aquela galera que você já tem dentro de graduação, aquele laço que você cria e gerar alguma coisa com isso, juntar, correr atrás, que dá, assim, para sair um produto, dá para sair uma proposta. No próprio Porto tem vários caminhos, né, para você estar fazendo isso, que é um dos nossos parceiros. Então, é bem, bem importante. Eu acho que essa nova etapa do curso vai contribuir para a gente ver mais coisas assim aparecendo. E sobre a Mamba, fica aí novamente, né, reforço o convite que a gente fez. Então, mandem lá o e-mail, vou estar compartilhando aí depois no chat da live. E a gente espera estar contando aí com novos talentos de BSI, com novas pessoas que estejam interessadas em resolver problema, em reanalisar, né, aquilo que a gente já analisou, e rever, e recriar coisas, criar coisas novas. Então, se você tem essa mente, tem essa proposta aí, a gente está assim, super de acordo com o que a gente tem na Mamba e quer realmente estar juntando essa galera para agregar muito mais aí e a gente conseguir fazer algo muito maior. Então, a gente fica no aguardo aí dos interessantes. Valeu, Matheus. Valeu, gente. Até mais.